Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Oficina da Mente, hoje excepcionalmente sendo gravado, e nós estamos falando sobre as múltiplas inteligências, um estudo de Howard Gardner, o psicólogo, que levantou 8 inteligências presentes no ser humano, na vida humana, e que ele encara isso como importantíssimo de se desenvolver para que mantenhamos a nossa espécie viva. Nós estávamos então, Pazian, na inteligência lógico-matemática, uma inteligência muito usada, muito analisada também de forma acadêmica, através dos testes de QI, mas a gente percebeu que também ela está presente em outros momentos, né? Por exemplo, dirigindo, cozinhando. E a Gabi, nossa companheira nossa aqui, produtora. ficou toda feliz, né? Que ela foi mal na prova, mas que ela dirige bem, né? Exatamente, ou seja, tem uma inteligência lógico-matemática desenvolvida até uma certa capacidade. Só foi reprovada na prova de matemática, mas isso é uma questão... um mero detalhe. Lógico. Inclusive, esse é um tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho aqui, falando um pouco sobre a educação atual, né? De que forma ela é desenvolvida. Mas nós vamos então para a nossa imagem novamente, trazendo a terceira inteligência, que vocês vão ver aí na telinha. É a inteligência amarela, visual e espacial. Ali na inteligência visual e espacial, a gente pode ver que tem uma aquarela, né? Pessoa pintando, uma pessoa também sentada numa mesinha. E essa inteligência visual ou espacial, ela é a capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas. Ela também está envolvida na criação de imagens mentais, desenhos, etc. E os profissionais que têm a maior facilidade para essa inteligência, claro, como a gente pode ver na imagem, pintores, fotógrafos, designers, publicitários e arquitetos. Essa é uma inteligência, Pazian, conforme você deu o exemplo da direção. Na direção tem esse cálculo matemático de distâncias, de se dá para ir ou não, e também tem a questão visual e espacial. Será que eu consigo estacionar nessa vaga? Será que encaixa o carro aqui, eu consigo abrir a porta na hora de sair? E além disso, tem essa questão também de observar o mundo, que é muito importante. O que você pensa sobre a importância de, através dessa inteligência visual e espacial, a gente entender e observar o mundo ao nosso redor e, a partir disso, também observar o que está além dele? Bom, essas inteligências se interligam, não é? Sem dúvida. Termina uma aqui, começa outra ali. Quando a gente faz exercícios de visualização, para chegar na criação mental, tem pessoas que têm maior facilidade. Então, você pede para a pessoa fechar os olhos do nada e falar, me fala o que tem aqui na sala. E é impressionante. Tem alguns que falam, sala? Que sala? Né? Eu estou numa sala? Não percebe, né? E outros estão detalhes. Então, é uma coisa muito assim, natural. Sim. Então, eles captam o ambiente, né? Eles têm noção. E se você vai lá fora, eles têm uma noção maior. Então, quando vai se fazer um exercício de visualização, de projeção, fica muito mais fácil com essas pessoas. Então, essas pessoas têm um poder imaginativo que vai além do matemático, né? Sim. 1 mais 1 para elas pode ser 2, pode ser 3 ou 4, elas viajam. Mas pode ser muita coisa além de uma conta matemática. Exatamente, né? Elas começam a trabalhar em cima disso e fica uma coisa muito interessante. Você citou bem, o pessoal que trabalha com criatividade tem essa parte mais desenvolvida. Agora, não quer dizer que só quem trabalha né, com arte, com pintura, com publicidade, tenha outros profissionais também. Por exemplo, um médico. Sem dúvida. Né, um cirurgião. Ele tem que ter isso mais, esse senso, assim, para em momentos assim, inusitados ele ter uma reação rápida, uma ideia. As grandes invenções, os grandes inventores
tiver nessa parte Sim. mais desenvolvida, eu acho, como todas as outras que você citou, é muito legal. E o bacana, todas as inteligências, elas podem ser desenvolvidas. Com certeza, é importante ressaltar isso, que a gente pode, inclusive eu já fiz alguns testes pela internet, você pode pesquisar teste de inteligência múltipla, teste de múltiplas inteligências no Google mesmo, e lá tem uma série de testes com perguntas que direcionam qual dos tipos de inteligência você tem mais. Mas também tem os sites que te orientam a como desenvolver cada uma delas, isso que é importante, né? E a gente vai então para a nossa quarta inteligência, a imagem vai voltar na tela para vocês acompanharem, que é a inteligência que está lá em cima, a inteligência vermelhinha, musical. Essa é bem fácil de entender, né? A capacidade de executar instrumentos, ler e compor músicas com facilidade. É uma inteligência que também não era tão abordada pela ciência, embora a gente tenha uma série de grandes nomes que tinham essa inteligência num nível extremo. Né? Os grandes compositores, tanto da nossa música popular brasileira, como música clássica e tantos outros tipos de música. Essa inteligência, Pazé, ela tem uma ligação muito grande também com a criatividade, mas com a sensibilidade. Né? Como que a sensibilidade ajuda para que um músico desenvolva o seu trabalho? Eu acho que é algo artístico, não é? Assim como um escritor, ele pega, alguém diz assim, olha, o dia está meio chuvoso, meio cinzento, escreve alguma coisa alegre, feliz sobre isso. E ele consegue sentir, ele consegue ver alegria, ele consegue ver paz, tranquilidade, interiorização naquele dia. Ele consegue transformar aquilo numa coisa gostosa naquele dia, né? Quem tem essa parte da música é a mesma coisa. As notas são as mesmas, né? Então a harmonia dessas notas, o tempo e tudo mais, faz com que o músico, ou aquele que tem essa parte desenvolvida, que ele transforme isso numa coisa agradável. Mas não é só quem faz, é quem ouve também. Sim. Então tem pessoas que ouvem, ou leem o texto, ou ouvem a música e não sentem nada, ou sentem muito pouco. E outros são muito influenciáveis, né, pela música. E através da sensibilidade que ela traz, né? Exatamente. Inclusive é interessante que na inteligência musical também entra não somente as pessoas que executam, que compõem ou que leem melodias com facilidade, mas também pessoas que, por exemplo, ouvem uma música e ouvem poucas vezes, às vezes uma ou duas vezes, e já sai cantando a música. Então, além de gravar aquela letra e tudo mais, grava a melodia e consegue cantar ela tranquilamente depois de ouvir 2, 3 vezes. Eu acho que mulher tem essa facilidade. Tem, né? Eu não sei qual é a relação, mas mulher ouve, daqui a pouco está cantando a música inteira. Você já reparou isso? Porque você é músico, né? Sim, sim. Você já reparou Eu nunca isso? tinha reparado nessa questão, mas é interessante observar. Observa. Eu, para música, eu adoro música. Assim, meu gosto é bem amplo, né? Eu gosto de vários tipos de música. Mas eu tenho, assim, engraçado que eu sou da época do Roberto Carlos. Sim. Né? Então eu decorava as letras, fazia minha juventude, decorava as letras, rascunhava no violão alguma coisa, né? Então era muito fácil. Depois eu desinteressei um pouco, hoje é difícil. Eu pego o refrão, às vezes, de uma música, até a pessoa brinca, porque eu falo o refrão e esqueço o resto. Sim. Eu acho que o interesse também para você desenvolver alguma coisa é importante. Sem dúvida. Então eu não desenvolvi muito nessa parte. Mas tem pessoas que eu volto a afirmar, observem as mulheres, têm muito mais facilidade. Interessante, uma observação interessante. E também como você falou que tem esse interesse que a pessoa deve ter, e nós já citamos que todas as inteligências podem ser desenvolvidas, caso um músico, e é uma reflexão que eu já faço há algum tempo, que nasce, entre aspas, com um talento, né, com uma facilidade para aquela questão, se ele não se desenvolve ao longo da vida, ele não vai ter essa facilidade por muito tempo, né? Exato. Ao contrário de uma pessoa que às vezes pode até nascer sem aquele talento, aquele dom, o dito dom, né, a facilidade, mas como ela tem o hábito de estudar, de treinar, de executar e de refazer os seus erros, né, ela tem essa capacidade de se renovar, ela se desenvolve como um músico, um musicista muito bom, né? Não tenha dúvida. É a persistência, né, a dedicação,
o foco e pronto. Não precisa mais nada, mas precisa ter a vontade, né, Júlio? Sem dúvida. A vontade, a persistência e consegue desenvolver todas as áreas. Bacana. A gente vai falar de uma outra inteligência que também exige esse apreço, esse hábito, né, de repeti-la para que você possa desenvolvê-la. A gente vai ver aí na imagem a nossa quinta inteligência é a inteligência rosa, corporal e sinestésica, que é a capacidade de se expressar ou expressar as nossas emoções através do corpo. Vocês podem ver aí que tem dançarinos, tem surfistas, corredores, ciclistas, um escalador. E ela também tem a ver com a utilização de ferramentas. Alguns profissionais que têm essa inteligência mais desenvolvida. Dançarinos, artistas plásticos, atores e também um que você citou, que tem a inteligência visual e espacial e também tem a corporal e sinestésica muito forte. Os cirurgiões, que mexem com aqueles instrumentos com uma facilidade, com uma tranquilidade, né? Porque vieram estudando aquilo há muitos e muitos anos, repetindo várias vezes. Qual é a importância, Pazinha, da repetição de uma ação para que se crie um hábito? Tem muitos autores, muitos estudiosos, que dão prazos, né? Se você repete uma mesma ação durante um determinado número de vezes, há uma tendência de que isso crie um hábito. Por exemplo, num exercício nosso, de um livro que nós temos, eu cito o prazo de 42 dias, né? Porque eu entendi que nesse prazo você consegue criar um hábito. Outro dia eu estava fazendo um curso ligado à música, né? Legal. Com um professor de canto e tal, e ele usou 400 vezes. 400 vezes. Falei, caramba! Olha só. Mas foi a teoria dele, né? Que ele colocou e bem embasado naquilo que ele acredita. Então eu acho que dependendo do hábito, um número de vezes, mas você tem que praticar bastante e ele vai ficando involuntário. Sim. Então, por exemplo, meditação. Todo mundo ama fazer meditação, todo mundo quer fazer e deixa sempre para depois. Então, você sabe que você também faz, Sim. você sabe como é que é. Aí a pessoa começa a fazer. Então, ela começa a fazer todos os dias, mas tem um dia que ela não está muito afim, ela não faz, outro dia ela está afim, mas não tem tempo, outro dia, daqui a pouco ela não faz mais. Ela perde a vontade. Perde o hábito, né? E aquele que faz, com sol, com chuva, como a gente costuma dizer, a partir de um tempo ele não consegue mais ficar sem aquilo, porque aquilo começa a fazer parte do seu dia, assim como tomar banho, dormir, almoçar, é meditar. Sim. Então aí tornou-se um hábito. Então é isso que a pessoa tem que pensar, o grau de dificuldade que ela tem para desenvolver aquilo e o interesse, até ele sentir que sai naturalmente. Exatamente. E no próximo bloco nós falaremos sobre as próximas inteligências, faltam 3 ainda, e também sobre essa naturalidade e a repetição do hábito para que você desenvolva a inteligência. Já já nós voltamos com a Oficina da Mente. Até lá!